Graça e paz, amados. Nesta manhã quero dar continuidade ao vídeo que postamos aqui no sábado passado. Como eu já falei, seria um vídeo sequencial. Então, tanto hoje quanto no sábado seguinte, eu estaria ainda tratando deste assunto. Então, dando continuidade ao nosso vídeo passado, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz o seguinte: Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com maravilhas ilusórios, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Nós falamos na semana passada sobre o arrebatamento da igreja. Como se dará o arrebatamento da igreja? Que num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Algo que se dará na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, os que já morreram em Cristo, ou seja, aqueles que dormem, como diz o texto, e se referindo-se aos que já morreram, os cristãos que já morreram, esses ressuscitarão primeiro, serão transformados, esses ressuscitarão primeiro. E nós, o que aqui estivermos, nós seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Nós seremos transformados, todos nós seremos transformados. Ou seja, receberemos um corpo glorificado. Então, é assim que se dará o arrebatamento na segunda vinda de Cristo. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Todos receberão um corpo transformado. Isso é o que se dará na segunda vinda de Cristo. Segunda vinda esta em que o Senhor virá para estabelecer o seu reino milenar. No entanto, quando de sua vinda, a igreja e aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles cristãos que já morreram, os que já morreram serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados e serão transformados, irão ao encontro do Senhor nos ares. Isto é o que nós tratamos no estudo passado, no vídeo do sábado passado, e este que, como vocês podem perceber claramente, por isso que eu disse que eles estão entrelaçados e virão nessa sequência, é porque é claro aqui um fenômeno que acontecerá. A razão da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses se deu por conta de uma falta de entendimento. Muitos, naquele afã esse que todos nós devemos ter, esse sentimento, essa urgência em nosso espírito quanto à vinda de Cristo, quanto à segunda vinda de Cristo. Os Tessalonicenses também tinham este afã. No entanto, começou a ser permeado ali um entendimento, um ensinamento equivocado e que os deixou confuso. Muitos achavam que Jesus Cristo voltaria, que a sua segunda vinda se daria
e que os cristãos estariam vivos, todos os cristãos estariam vivos, e começou a surgir um estranhamento, o fato de que muitos já haviam perecido, já haviam morrido. E Paulo, então, lhes esclarece como é que seria. Daí o teor desta fala, relativa àqueles que já haviam dormido em Cristo, àqueles que já haviam falecido, de que eles seriam ressuscitados. Nós percebemos aqui em 2 Tessalonicenses que também há um equívoco, que também há um espírito de engano, de confusão ali, e que Paulo também esclarece. E aqui ele começa falando sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo, que eles não deveriam ser influenciados, né? Nem ficar amedrontados por conta de falsa profecia ou palavras que fossem atribuídas indevidamente aos apóstolos, porque já havia ali corrente, informação, ensinamentos equivocados. Ensinamentos esses equivocados, dando a entender que a volta de Cristo já havia se dado. Ele fala que não, esta volta ainda não se deu, porque haverá uma circunstância, haverá uma condição premente, uma condição urgente, uma condição inerente a esta segunda vinda de Cristo. Ela não se dará sem que antes haja a apostasia. Nós, no tempo oportuno, vamos falar também sobre a questão da apostasia. No entanto, só adiantando algumas questões, é inegável que este é o momento em que nós vivemos. Este é o momento em que nós vivemos de total esfriamento da fé de muitos cristãos. O cristianismo hoje se encontra numa situação bastante vulnerável. Vemos, e já falamos sobre isso em outros vídeos, o quanto por causa de ensinamentos deturpados, de espíritos de engano, como diz Paulo para Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vimos o quanto isso tem esfriado a igreja e muitos têm apostatado. Muitos têm apostatado. Da mesma maneira como também o amor de muitos, como fala lá em Mateus, o amor de muitos esfriaria. E este muito que o texto se refere é a própria igreja, o amor de Deus que está derramado no coração da sua igreja. Este amor se refere ao amor dos cristãos. O amor de muitos esfriaria. E esse esfriamento, eu já tratei isso também em vídeo passado, esse esfriamento se dá por falta, pela quebra, pelo enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. Quantos hoje indevidamente têm deixado de congregar, têm deixado a sua congregação, têm achado que é possível viver um cristianismo apartado, né, da igreja, do ato, do fato, da importância de congregar. Somos um corpo em Cristo, individualmente somos membros deste corpo. Qualquer membro do corpo apartado do corpo vai necrosar. Quantos cristãos têm enfraquecido na sua fé porque têm tido o seu amor contaminado, diminuído, enfraquecido, porque não está mais vivendo em comunhão. O amor de Deus derramado em nossos corações, ele se expressa, ele se fortalece na nossa vida em comunhão. Quando nós, na condição de servos, somos servos úteis, só podemos ser servos úteis se estivermos vivendo em comunhão. Da mesma forma como um membro do corpo, ele só terá função se ele estiver ligado ao corpo. Do contrário, ele vai necrosar. Então, essa é a razão também do esfriamento do amor. Então, esses são os fatores, né, como já disse em outros vídeos, ligados à questão da apostasia, deste momento em que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses. E ele fala que, para além da apostasia, também haveria a manifestação de quem? Do homem da iniquidade, do filho da perdição. Paulo aqui está falando da manifestação do anticristo. A segunda vinda, a volta de Cristo, não se dará sem que haja apostasia e que haja a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição, do anticristo. Portanto, amados, essa apostasia nós já temos visto, estamos vendo isto acontecendo no corpo de Cristo. Esse esfriamento da fé e do amor, nós estamos vendo isto no corpo de Cristo. E a manifestação do anticristo é algo que também está na iminência de acontecer.
estamos vendo o sistema mundial como está, temos visto, né, todo esse cenário caótico por conta de pandemia, por conta de guerras, por conta de uma crise climática, questões ligadas à ecologia, à condição do planeta, enfim. Vivemos um cenário perturbador, vivemos um cenário assolador e vemos o quanto este cenário que hoje vivemos favorece por demais a manifestação do anticristo. Quem? Este líder mundial, este homem, este iníquo que surgirá e se levantará contra Deus, contra tudo que seja ligado a Deus. Ele quererá adoração para si. E a Bíblia fala aqui, né, no capítulo 4, ele se apresentará como Deus, né, a ponto de querer de assentar-se no santuário de Deus. Isto é de fundamental importância e isto é o gancho para o nosso terceiro vídeo, que será mostrado no sábado que vem. Ele se colocará no lugar de Deus. Ele se assentará, né, e quererá adoração para si. E se sentará no santuário de Deus. E o santuário de Deus que aqui está falando, e este santuário é o templo. Templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Templo que foi destruído, mas que será reconstruído. E a reconstrução deste templo, ensejada pelo próprio anticristo, que se levantará como um grande líder mundial e que, né, na arte do engano, porque enganará muitos, virá como um líder que trará a paz e que propiciará a reconstrução do templo, o templo em Jerusalém. Quanto a este período, a este momento, nós discutiremos no próximo vídeo e que estará relacionado a uma profecia que também está em pleno curso, o qual trataremos. Neste momento, quero me ater à urgência de falar sobre este iníquo que se manifestará e que é certo que já está entre nós. Ainda não foi apontado, mas é certo que já está entre nós. Pelo tempo que vivemos, pelos sinais que aí estão, pela urgência que vivemos neste momento. E ele então se levantará e quererá para si a adoração. E enganará muitos com os sinais, né? Enganará muitos com os sinais que fará. É a isso que precisamos estar atento. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela não se dará antes que haja o período de apostasia essa que já vivemos, que já identificamos. Atentem aos sinais e à manifestação do anticristo, que é este líder, né? Este líder que supostamente trará paz. Este líder, né? Um líder político que virá trazer a paz. E quando falamos de paz, meus amados, entendam, outro ponto importante também, que a gente com certeza vai poder aprofundar mais no próximo vídeo. Eu não me refiro, e é claro que o texto não se refere a qualquer tipo de paz, mas é um acordo de paz, que tem como foco Israel. Portanto, um acordo de paz no Oriente Médio. É a isso que devemos atentar, é desta paz que está falando, este acordo de paz no Oriente Médio. Então, que a gente possa ficar atento, que nós possamos ficar atento à manifestação do anticristo, que eu, né, me permito afirmar que já está entre nós, ainda que não entronizado, ainda que não manifesto, ainda que não eleito como um líder mundial, mas que já está, né, entre nós, e que a gente possa tentar, porque todo o cenário que aí está, o cenário político, toda essa geopolítica, todo este momento que vivemos hoje, momento este que vivemos na iminência de uma guerra, e tem se apresentado muitos líderes. Este momento é oportuno, este momento é propício. Nada disto é por acaso. E que a igreja possa atentar a isso, porque é sabido. E eu quero dar este foco. A segunda vinda de Cristo, seu retorno, momento este em que se dará também o arrebatamento da igreja, ele será precedido pela manifestação do iníquo. Ele será precedido pela manifestação do anticristo, que a muitos enganará.
Já vivemos, inegavelmente, a apostasia, estamos vivendo. E em breve veremos também a manifestação do anticristo, que a igreja tente a isso, amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado. Se inscreva no canal, né? Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo, né? Compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.